de temas na área da saúde. A respeito da descentralização, o governo tem uma proposta para executar os AMEs. Como que serão, então, como que será a estruturação dos AMEs no interior do estado? No caso, ambulatórios de especialidades. Exatamente. Né? Que, aliás, entrou na agenda nacional. Né? Tanto a Aécio Neves quanto a Dilma Rousseff estão falando também desse assunto de ambulatórios de especialidades. Na verdade, quando o SUS foi criado em 1987, 88, com a Constituição, o Santilo começou a estruturar o SUS aqui em Goiás, com o Faleiros na secretaria, e criou uma política em torno da criação de uma rede de saúde pública de qualidade. Eles construíram os CAIs, construíram os CIAMES, construíram o Hemocentro e construíram a rede de hospitais de urgências e hospitais regionais. Aliás, o Hospital de Urgência de Goiânia e a rede de hospitais regionais. Depois que ele saiu, o PMDB desativou os hospitais regionais, transferindo os hospitais para as prefeituras. Ora, como é que uma prefeitura vai tomar conta de um hospital regional? Ou seja, cuidar de pacientes das outras prefeituras. Esses hospitais acabaram virando postos de saúde, pequenos hospitais municipais. O que nós fizemos agora foi exatamente o contrário. Nós começamos a estruturar, já no meu primeiro governo, a rede UBO de hospitais de urgências, construindo o Hospital de Urgência de Trindade, de Aparecida, depois o de Anápolis. Efetivamos o de Santa Helena, que tinha sido construído no governo anterior agora, mas eu equipei e coloquei para funcionar. E agora nós estamos com o UBO 2, com o Hospital de Urgências do Norte, Uruaçu, com o Hospital de Urgências de Anápolis, concluindo o Hospital de Urgências de Santo Antônio Descoberto, e ainda com mais 2 previstos para serem iniciados. O de Águas Lindas, que ainda é municipal, mas vai ser repassado ao Estado, e um que nós pretendemos construir no entorno sul de Brasília. Com isso, nós vamos chegar a 10 hospitais de urgências de alto nível, de alta qualidade, para atender regionalmente. A proposta do AME é uma proposta bem sucedida em São Paulo, nos governos do PSDB de São Paulo. Quem começou isso foi o Serra, que já foi ministro da Saúde, que conhece bem essa área. E depois o Geraldo Alckmin continuou. Nós fomos a uma das cidades de São Paulo, o secretário de Saúde foi lá para conhecer de perto e levou vários prefeitos de cidades que têm interesse na viabilização dos AMEs. Os AMEs não, são os hospitais regionais, com o nome de AME, porque AME é uma palavra legal e são os ambulatórios médicos de especialidades. Cada AME, que vai ser um baita de um hospital regional, vai ter 20 especialidades médicas. Ou seja, médicos especialistas em 20 assuntos diferentes relacionados às pessoas. E nós já começamos a construção dos 5 primeiros, mas vamos construir 20, um em cada uma das regionais de saúde. De tal sorte que esses hospitais tenham também equipamentos de diagnóstico, ou seja, ultrassonografia, raio-x, eventualmente tomógrafos, de tal sorte que as pessoas não vão precisar ficar recorrendo aos grandes centros nos tratamentos regulares de saúde. Com os AMEs, nós vamos ter a regionalização da saúde definitiva e bancada pelo governo estadual. E uma questão importante é oferecer ao cidadão, se ele tem um problema, o encaminhamento para solucionar o problema dele esteja acessível. Eu penso que ainda é uma grande deficiência do SUS em todo o país, essa questão da especialidade. Não é? Exatamente. A gente precisa ter 2 ou 3 tipos de níveis de atuação. Primeiro é a atenção básica. Quem recebe dinheiro do governo federal e do SUS para fazer atenção básica são as prefeituras, nos postos de saúde, nos CAIs, nos CIAMES e nos pequenos hospitais municipais. É aquele caso da pessoa que corta o pé, que tem uma fratura pequena, quer dizer, atenção básica, os pequenos exames, enfim. Depois que você tem um problema mais grave, aí você é encaminhado pelo posto de saúde ou pelo CAIS para o ambulatório médico especialidades, para que aquela pessoa consulte e tenha um tratamento com um especialista. Quando o assunto é mais grave e de mais urgência, aí você procura o hospital de urgências. Ou alguns hospitais maiores especializados, como é o caso do HDT, que é especializado em doenças tropicais, o materno, que tem a sua especialidade para criança e mães, e o HGG, que também tem outras especialidades, dentre elas a questão de transplantes, ou o CREA, que também tem uma outra finalidade, uma outra especialidade. A ideia é que a gente tenha uma grande rede. O problema maior nisso aí é que o SUS faz de conta que remunera hoje
consultas médicas, internações, leitos de UTIs. Para vocês terem uma ideia, para a gente ter UTI hoje nos hospitais privados de Goiás, o governo do estado complementa R$ 1.100 por leito de UTI, porque o governo federal, através do SUS, paga menos de R$ 500. E aí nenhum hospital vai querer oferecer um leito de UTI para ter prejuízo. Sim, porque eles têm que ter receita, né? Isso é fato. E ter um custo operacional. Né? Além disso, tem que ser coberto, né? Em curto espaço de tempo. Para o governador, já entrevista com outra pergunta de Honório disso, outro questionamento que a gente traz dentro dessa campanha eleitoral, nós vamos tratar aqui de uma curiosidade. Qual foi o momento, neste último ano, que o senhor decidiu ser candidato? Mas, assim, não precisa ficar fazendo discurso do processo, não. Quer saber o momento. Qual é aquele momento? Onde é que o senhor estava e com quem? Primeiro foi uma reunião com a família, com a minha mulher, com as minhas filhas, enfim. A minha mulher tinha uma certa preocupação em relação à nova candidatura. Quando ela se convenceu, eu já tive um ânimo maior. Eu também tinha que tomar uma decisão pessoal. Isso foi quando? Isso foi agora, por volta de junho. E depois da reunião que eu fiz com os prefeitos, deputados, quer dizer, com a base inteira, onde todo mundo foi lá e disse, olha, tem que ser você o candidato. Não dá para ser outro, você é quem tem mais condições, você tem que fazer um bom governo. E naquele dia eu tomei a decisão de ser candidato. Mas o senhor juntou razões externas, né, para chegar nesta razão interna. E também um outro... E antes disso, o senhor as disse... As pesquisas. Mas o senhor disse para a sua esposa, dona Valéria, Valéria, eu quero. Ou não? Eu nunca disse quero, eu compartilho. Valéria, me deixa? Alguma coisa parecida? Não, eu compartilho. Como é que a gente faz? As pesquisas estão indicando que o governo está bem avaliado, o meu nome também está sendo bem avaliado como governador, a base inteira quer. Eu tenho conversado com muitas instituições que acham que o caminho certo é esse. Mas eu não seria candidato se eu não tiver o suporte da minha família. A primeira autorização foi dela. Primeiro tem que ser dos eleitores, aí a gente vê isso nas pesquisas. Agora, a autorização definitiva é dela, porque como é que eu vou entrar para uma campanha dividido, com a minha família dividida? E a Valéria sempre foi minha companheira em todos os momentos. As minhas filhas participam hoje ativamente, com ideias. Eu estava fazendo uma reunião com os marqueteiros agora há pouco, com o pessoal da área de comunicação. As duas chegaram e deram boas opiniões sobre o curso da campanha, sobre o conteúdo de campanha. Por exemplo, a questão da família, dos companheiros, da base é muito importante. Em detalhes. Por exemplo, o que ela disse? Elas são muito antenadas em relação às redes sociais. Luísa? Isabela e Ana Luísa. Elas são muito antenadas em relação a tudo que acontece nas redes sociais. Elas participam, dão atenção. Por exemplo, agora, elas chegaram e disseram, meu pai tem que ir para as obras, para os serviços, contactar, conversar com as pessoas que foram atendidas pelos programas dele, conversar com pessoas que foram atendidas... Eles disseram isso para quem? Para todos, inclusive para mim. Os maqueteiros? Todos. Carlos Maranhão? Para todos, Paulo de Tarso. Em detalhes, governador. Paulo de Tarso, Maranhão, Alberto, Braulio, Jean e outros que estão lá me ajudando. Quem diria, hein? E elas dizem isso, olha, acho que o meu pai não pode ficar no estúdio gravando, ele tem que conversar com as pessoas que são atendidas pelos programas dele, conversar com as pessoas que são atendidas no CRE, que foram atendidas com a Bolsa Universitária, com o Cheque Moradia, com o Bolsa Futuro, que são atendidas nos hospitais que ele tem melhorado, construído, ou nas escolas, porque o Goiás é o primeiro no IDEB, enfim, essas são ideias práticas. E o senhor vai atender a Claro que vou, delas? Claro que sim. Muito bem. Governador Marconi Perillo ao vivo conosco aqui na Vinha FM ao vivo. Honório disso, outra pergunta. Governador, a criação da Bolsa Família, a paternidade da criação da Bolsa Família tem sido disputada aí pelo PT e PSDB. Inclusive, no último debate da Bandeirantes, o candidato Aécio Neves, que é candidato à presidência da República, inclusive citou o nome do senhor, né? O senhor foi o que teve a primeira ideia, isso já foi colocado também no programa do senhor, num pronunciamento do próprio ex-presidente da República, o Lula. Até que ponto o senhor é o pai dessa ideia? Até que ponto o senhor participou da efetivação desse programa social do Bolsa Família? Qual que é a verdade? Olha, eu não vou querer politizar isso aqui, até porque esse é um assunto muito sério e, enfim, tem suas paternidades que eu vou tentar descrever aqui, sendo absolutamente real aos fatos. Primeira pessoa no Brasil a tratar do tema transferência de renda foi um prefeito de Campinas, em São Paulo, que era do PSDB. Era renda mínima. Se chamava Grama. O Grama foi prefeito no final da década de 80.
Ele instituiu o primeiro programa de transferência de renda ou renda mínima. Na ONU se falava de renda mínima, né? Para depois, o Cristóvão Buarque, no governo de Brasília, criou o programa Bolsa Escola, em Brasília. Exatamente. Ao mesmo tempo, o Suplicy começou a falar no Brasil sobre o programa Renda Mínima. E quando eu cheguei em Goiás, eu resolvi fazer uma coisa moderna. As pessoas recebiam cestas básicas com produtos estragados, feijão carunchado, arroz quebrado, produtos de terceira, de quarta, produtos que eram comprados fora de Goiás e muitas vezes produtos que eram superfaturados. Você está falando da época da cesta básica. Da cesta básica do governo do Ari Varadão? Não. Ou não, depois? Só depois, do governo do PMDB. Okay. Isso é fato, a gente tem as fotos, tem depoimentos. Esse material vinha, esses produtos, esses alimentos vinham de fora. O que eu propus na campanha de 98? Que iria substituir a cesta com produtos ruins por um mecanismo que pudesse levar o dinheiro para a pessoa comprar os produtos de melhor qualidade e no mercado local, armazéns, vendas, supermercados. E a grande novidade minha foi criar o cartão magnético. Isso é que foi o diferencial. No início de 99, nós substituímos a cesta básica e passamos para todas as famílias que foram recadastradas um cartão magnético, onde as pessoas iam buscar o dinheiro todos os meses no banco e iam ao comércio local comprar, pechinchar, comprar melhores produtos e a preços mais baratos. Essa foi a grande novidade. A pessoa que geralmente ia buscar uma cesta básica, às vezes ficava na fila, sempre ficava na fila, e muitas vezes no sol e na chuva. E para provar que precisava, que era pobre, às vezes tinha que vestir uma roupa ruim. Ao contrário do cartão, a pessoa já vestia a melhor roupa para ir ao banco sacar o dinheiro. Onde é que eu entro com a questão do Lula? Exato. Eu levei, na primeira reunião que o Lula fez com os governadores, eu levei alguns cases nossos aqui, de sucesso. Eu levei a proposta da Bolsa Universitária, que eu tinha criado, era pioneiro, levei o cartão da renda cidadã, levei o programa do cheque moradia, Banco do Povo e outros. E aí ele disse, olha, o senhor deveria juntar os programas de transferência de renda do governo Fernando Henrique num só programa. E juntar também os programas estaduais, porque naquela altura muitos já tinham copiado o Renda Cidadã, inclusive o governador de São Paulo. Eu tinha passado por Fernando Henrique antes essa ideia do cartão, conversei muito com a dona Ruth Cardoso, que era a mulher dele, até que eu reuni vários ministros com ele, e ele resolveu criar o Bolsa Escola Federal com o cartão, e depois o Serra criou o Bolsa Alimentação com o cartão. Ainda tinha o PET, do Ministério da Assistência Social. E aí a ideia que eu dei para o Lula foi, olha, vamos juntar todos os cartões num só, incluindo os cartões dos governos estaduais. E ele admitiu a ideia. Depois ele me chamou para uma reunião com vários ministros que cuidavam dessa área, até que ele tomou a decisão nessa reunião de juntar os cartões, e depois os marqueteiros dele sugeriram o nome de Bolsa Família. Então, não é a primeira vez que o senhor repete alguns detalhes dessa história, mas me parece que nesta sequência, desde Cristóvão Buarque, antes, uma das primeiras vezes que eu acompanho. Governador, quando chega assim a 3 mandatos, de vez em quando repete umas histórias, não? Claro, é porque eu sou muito perguntado sobre essa história. E aí tem que repetir. Porque tem essa história. Quem é a paternidade dos programas de transferência de renda, o programa Bolsa Família? E aí o PT sempre disse que é ele. Não, o Eduardo Suplicy falava nisso. O Cristóvão implantou o Bolsa Escola. Mas quem efetivamente criou um programa consistente com um cartão magnético fomos nós aqui de Goiás. Mas quem primeiro falou em transferência de renda no Brasil foi um prefeito do PSDB na campanha na prefeitura de Campinas, no estado de São Paulo. Respeita. Eu apenas... Bom, aqui nós criamos um novo paradigma, okay. Nós avançamos, aprimoramos. E o que eu queria dizer? Agora, a ideia de juntar os programas, a ideia pro Lula juntar os programas, essa foi minha. Então. E ele mesmo reconhece isso no vídeo que todo mundo tem acesso. Que, aliás, o Aécio Neves, no debate na Bandeirantes, disse, né, sobre esse assunto, citando o caso. Isadora Piccolo, jornalista da Vinha FM, só pergunta ao governador Marconi Perillo. Governador, eu queria agora entrar um pouquinho no assunto de educação com o senhor, e seriam mais ou menos 2 perguntas em uma só. Em 2012, os professores fizeram cerca de 50 dias de greve, e esse ano também fez 2 dias de greve, mas em conjunto nacionalmente, né, com todas as escolas no Brasil inteiro.
Gostaria de saber do senhor como que está hoje a sua relação com os professores, como que está, principalmente as questões de plano de cargos, de carreiras, mas também falar sobre as escolas. Como que está aí a expectativa de criação de novas escolas e também de reformas das escolas estaduais aí de Goiânia e do estado? Me permita aqui um adendo, para separar a questão. Vamos para tratar dessa questão, digamos, polêmica, até porque eu acompanhei na propaganda de ontem que o senhor disse que estaria buscando uma alternativa financeira, a propaganda eleitoral de ontem à noite, à questão da titularidade. Assunto muito debatido nesse processo eleitoral. O que é que o senhor já poderia adiantar ao nosso ouvinte? E, se não me engano, das últimas questões aprovadas na Assembleia Legislativa, tem alguns elementos que já poderão ser adicionados a essa questão da titularidade. Vamos fazer um foco nisso e, em instante, a gente vai para outra questão. O que o senhor pode adiantar para os professores que nos acompanham agora? Primeiro, eu quero falar da relação com os professores, de certa forma, com uma certa retrospectiva. O Santino criou o plano de carreira para os professores. O Willis assumiu o governo, acabou com o plano de carreira. Eu assumi o governo em 99, criei o plano de carreira, democratizei as eleições diretas para as escolas e tirei o ensino fundamental de um patamar de 27% apenas de professores formados com diploma para quase 100%, 99%, quanto deixei o governo. Agora, a minha relação sempre foi muito boa com a educação. Nesse governo agora, por conta da greve, por conta da titularidade, houve um afastamento por parte de alguns setores, principalmente do Sintego. Eu diria que a minha relação é uma relação de confiança, de respeito, com a maior parte dos professores. Agora, existem alguns segmentos, principalmente os segmentos que são vinculados ao PT, e é o caso do Sintego, que sempre procurou ter uma relação distante em relação a mim. É curioso que quando tem algum problema na educação em Goiânia, na prefeitura do PT, o Sintego não se manifesta, não participa de nada. Mas quando tem qualquer ruído em relação a mim e ao meu governo, que é do PSDB, aí eles fazem um grande estardalhaço. Mas não me procuram para dialogar, para buscar uma alternativa. Outro dia eu fui a Aparecida de Goiânia e me sentei com a chapa 2. E teoricamente teria ganho a eleição do Sintego, mas por conta de uma firula jurídica, os votos anulados de Rio Verde, acabou perdendo para esse pessoal que é ligado ao PT. É fato. Então, o que eu tenho dito para eles? Eu estou procurando, com base no chão da realidade, com base na lei de responsabilidade fiscal, com base nas receitas do Estado, mecanismos que possam valorizar efetivamente, melhorar ainda mais o salário dos professores. Porque o nó da questão é esse. Quando houve essa questão da titularidade... A questão é a fonte. Quando a fonte, o dinheiro. Quando houve essa questão da titularidade, nós incorporamos a gratificação de 30% no novo plano que foi feito. Mas os professores reivindicam que esses 30% sejam adicionais, sejam uma gratificação permanente, complementares, por conta dos cursos que eles fizeram. Quando nós fomos fazer as contas naquela época, nós chegamos à conclusão de que iríamos precisar de 500 milhões a mais para o ano. O plano, como ficou, resultou num incremento de 500 milhões. Nós teríamos que colocar 1 bilhão e o Estado não tinha o dinheiro para pagar. Vocês sabem que eu nunca atrasei um dia o pagamento dos servidores durante os meus 3 mandatos. Pago o 13º no mês do aniversário. No caso dos professores, nós pagamos o piso nacional nesses 4 anos agora, ao contrário do governo que me antecedeu, que não pagou nenhum. Pagamos a data base para os servidores nesses 4 anos. Agora, nós já tomamos uma providência concreta, e isso me anima em relação a novos avanços que a gente precisa ter em relação ao salário. Primeiro é que nós aprovamos uma lei na Assembleia, já está aprovado, vinculando 80% dos recursos do pré-sal, que é dinheiro novo, e mais os recursos dos royalties de petróleo, para a educação. E desse valor, 60% para a carreira dos professores e servidores administrativos. A dúvida é quando chega esse dinheiro do pré-sal. Eu imagino que a partir de agora, a partir do início do ano, já começa a chegar. Mas um outro desejo que eu tenho, primeiro eu vou a exaustão para buscar alternativas que possam resultar nessas gratificações de desempenho, de formação dos professores.